Olá pessoal, bem-vindos ao canal do JA. Hoje nós vamos apresentar a matemática na bola de futebol. Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal do JA e, por favor, encaminhem para os amigos e amigas para que a gente possa crescer também um pouco mais. Aqui a ideia é mostrar a parte da bola e sua relação com a geometria. Claro que todo mundo aqui conhece o Pelé jogando, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Vini Júnior, Marta e também a gente que gosta de fazer a pelada de final de semana. E nós aqui então vamos começar fazendo a primeira pergunta. Qual será a geometria por trás da bola de futebol? Quais as formas geométricas que compõem uma bola? Ela é bastante redonda, né, quando você vê uma bola. Mas não esqueçam que para construir essa esfera, você tem que ter uma estrutura, que a gente vai dar um nome aqui, poliédrico, e essa estrutura une no formato que é a esfera. E essa esfera, que a gente vai chamar de bola de futebol, ou icosaedro truncado, vai poder explicar por que ela rola e quica da maneira que o faz quando os jogadores, como nós mesmos chutamos ela. Claro que alguns podem pensar, mas tem um formato diferente, mesmo você vendo essa bola com essa do desenho, tem formato diferente, as novas da Copa do Mundo são diferentes, em alguns campeonatos também. Mas a ideia aqui é trabalhar com a antiga, que é a bola que é formada pelos seguintes painéis, né? O pentágono, com 5 ângulos, 5 lados, e o hexágono, com 6 ângulos, 6 lados. Quando nós estamos falando em polígonos, nós estamos falando em 2 dimensões. Quando nós estamos falando em poliedro, nós estamos falando em sólidos ou 3 dimensões. Vamos dar uma volta aí pelos tempos antigos e entender por que o pessoal pensava nesse formato. Os principais geômetras, né, da Grécia Antiga era Platão, Pitágoras, e também tem mais um. Mas no caso do Platão, muita gente conhece dos platônicos, porque representava a perfeição e a ordem cósmica. Né? Outro grande geômetra, Arquimedes, e ele estudava muito a geometria da esfera, então ele calculou muitas coisas da esfera, tipo a área, volume da esfera, não bem precisa, porque não conhecíamos ainda o pi, e estudou muita coisa entre a relação entre a esfera e sólido geométrico. Vocês podem fazer um levantamento aí para descobrir isso. E por que eles estudavam isso? Porque naquela época era mais interessante saber a unidade e a harmonia do universo. No caso do Arquimedes, ele tem uma grande importância, porque um dos sólidos arquimediano é o icosaedro truncado, que nada mais é do que a nossa bola bem conhecida. Então ela é formada por 2 pentágonos, 20 hexágonos, se vocês contar o pentágono e o hexágono. E esta esfera é obtida, claro, alinhavando o pentágono com o hexágono de couro, né? Você faz vários pentágonos, vários hexágonos, e tem 12 pentágonos, 20 hexágonos. Costurando você vai conseguir fazer a bola, claro que tem um furo para você encher, a válvula, né? E dessa forma, com uma pequena deformação, você consegue, e a união dos vértices, você consegue formar esse icosaedro truncado. Já que nós sabemos um pouquinho da nossa história, vamos mergulhar na estrutura dos sólidos geométricos e entender seus elementos principais. Quando você está falando de poliedro, que são as pontas faces, né, que é uma estrutura em 3D, os principais elementos são as faces, que são as partes planas da superfície do poliedro. Vocês estão vendo aqui o pentágono, o hexágono, e aqui uma face plana, tem o cubo de Rubik. As arestas, que são as linhas onde as duas faces se encontram, né? Tá vendo uma face aqui. Os vértices aqui no plano 2D, onde você tem um lado com o segundo lado e a união deles é o vértice. Se você for pensar num poliedro, você tem as arestas e a união delas está o vértice. A partir do momento que nós entendemos um pouquinho dos elementos principais, vamos explorar como se chegou às informações inteligentes de polígonos para gerar construções inovadoras e esteticamente impressionantes. Então nós temos aqui o estudo da geodésia, que é um ramo da matemática que se dedica a estudar a forma das dimensões da Terra, e através desse estudo, Filler, que é um arquiteto, vai aplicar isso para a arquitetura, né? Mas antes dele aplicar na arquitetura, vamos entender por que ele usou esse formato da geodésia, né? E por que eles estavam pentágonos principalmente? Por causa da curvatura, por causa do equilíbrio e estrutura, do encaixe perfeito, da flexibilidade. Se você não tiver pentágono hexágono, vai faltar espaço, né? Não vai conseguir formatar direito uma esfera. E se for só hexágono ou só pentágono, no caso do pentágono, vocês veem bem aqui que tem os pontos, né? Então ela vai ser muito instável e ponto de agudo. Combinando tudo do pentágono e hexágono, você vai ter equilíbrio, curvatura e maximização da área da esfera. Então o Filler, ele usou na arquitetura para construir domos esféricos, cúpulas e abóbadas. A natureza também aproveitou isso, né? Nós encontramos em vinhos, né, a formato esférico, e também em frutas, né, laranja. Vejam aqui, ó, vocês estão olhando aqui o cursor, ou a ponteira de laser aqui, vocês estão vendo aqui o formato de um pentágono. Então, a formação do vírus, vejam que a conexão ela dá toda uma estrutura de uma esfera, mas precisa ter a formação com pentágonos hexágonos. Saindo dessa parte, vamos para o quebra-cabeça tridimensional, com essas peças face, vértices e arestas, e entender que um cara chamado Euler, um matemático, né, ele vai nos presentear com um manual de instrução que revela como essas peças se encaixam perfeitamente. E pode ser do mais simples ao mais complexo. Ele faz uma relação. Então, aqui o Euler. Ele estudou isso porque o Descartes já começou a estudar os sólidos platônicos e observou que tinha algumas relações, mas não chegou nem a formular a relação geral. Já o Euler era fascinado por padrões e simetrias, e ele busca padrões na estrutura dos poliedros, e utilizando diagramas e modelos para visualizar os poliedros, auxiliou na descoberta da relação entre faces, vértices e arestas, que são os elementos principais dos poliedros. Chegando a esta relação, que é um manual, uma fórmula, onde face mais vértice igual a aresta mais 2. Vamos agora mergulhar na bola de futebol.
Isso foi a primeira relação que ele encontrou, mas a bola de futebol você tem que encontrar realmente quais são os valores das faces, dos vértices, da aresta, porque isso é um manual de instrução e vai nos interessar depois, mais pra frente, em estudos de química e por aí vai, em topologia. No caso da bola de futebol, você vai ter que fazer uma relação entre a aresta e o vértice. Como que é isso? A aresta, ela se encontra com o vértice, 3 arestas se encontram com um vértice. Vejam aqui, ó, 1 aresta, 2 arestas, 3 arestas encontram com um vértice. Só que cada vértice se encontra com 3 arestas. Então você tem que fazer 3 vezes o vértice dividido por 2. Então vou chamar de AR para distribuir essa aresta aqui. Se você isolar o vértice, você vai chegar em 2 vezes a aresta dividido por 3. Se você substituir na equação 4, substituir a equação 4 na equação 1, você vai encontrar que face é igual a aresta sobre 3 mais 2. Isso dá para vocês fazerem aí no corpo. Agora nós não podemos esquecer que nós estamos falando de face, mas as faces têm pentágonos e hexágonos, né? O pentágono tem 5 arestas e hexágono tem 6 arestas. E desse jeito, nós sabemos que a face é face do pentágono mais face da aresta, se nós estamos falando da bola, né? E a aresta, nós temos que substituir por aresta é igual a face dividido por 2 da equação inicial que nós temos, né? Desse jeito, nós substituímos a face por 5 arestas vezes a face do pentágono, mais 6 arestas vezes a face do hexágono, dividido por 2. Por que é dividido por 2? Porque ela é compartilhada por 2 faces. Então você tem que dividir por 2, senão você vai construir um cálculo erroneamente, né? Vamos encontrar então quanto tem nesse icosaedro truncado, a bola, quantos faces tem, quantos pentágonos tem, quantas arestas tem, quantos vértices tem, só pelo manual do Euler, ou pela fórmula do Euler. Então nós temos a aresta é 5 vezes 12 mais 6 vezes 20, dividido por 2 que dá 90. E o vértice é 2 vezes a aresta sobre 3, então nós encontramos 90, substituímos na aresta e nós temos 60 com vértice. Se vocês quiserem, vocês podem verificar isso aí, e claro, as faces são 12 mais 20 dá 32. Então nós temos, através daquela fórmula de Euler, as informações de quantas faces, vértice e aresta nós temos numa bola, ou no icosaedro truncado, que Euler nos permitiu usar, né? Então, a relação de Euler nos permite usar em topologia, computação gráfica, química. Eu chamo vocês para a parte 2 que eu vou fazer sobre a química de fluoreno, onde se usa muito esses cálculos do Euler. E na biologia, aqui nas estruturas celulares também. Para quem já viu a estrutura celular de uma planta, vocês vão ver que ela parece um hexágono. Então, isso é importante para fazer alguns estudos em relação aos compostos que podem influenciar na membrana. Bom, isso daí depois é uma outra parte. No caso aqui, eu estou apresentando para vocês a planificação do icosaedro truncado. Se vocês desenharem isso, aumentar de tamanho, vocês vão fazer uma bola. Não esquecendo que vocês têm que ter uma vinha aqui em cada lado, em cada aresta, né? Onde é necessário. E depois vocês vão ter que colar, né? Bola de PVA, bola branca. E daí vocês unindo vão fazer a bola. Deixei para vocês aqui a referência. Não coloquei a do professor Tom aqui. No próximo, na parte 2, ela é mais específica para o que eu vou falar. E lembrando que os insights vieram desse livro do professor Tom, né? Aqui está no anexo sólidos platônicos, que é um poliedro regular. Esse aqui é para vocês encontrarem o jogo do erro. Vejam qual é a figura que não é anexada no pentágono, tanto na estrutura desse arame aqui, como aqui na bola, né? Então, você encontra vocês. Mas na estrutura do arame é bem mais difícil de encontrar. E aqui está a relação de Euler usada no Lego. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Obrigado.